Dois tópicos hoje, meus amigos. Mobilização na Rússia e filas por combustível. A Rússia não está indo muito bem nas linhas de frente. Bem, pelo menos eles não estão avançando tão rápido quanto gostariam e as perdas são insanas. Então, naturalmente, eles querem declarar mobilização. Putin quer declarar mobilização, mas acredite se quiser, ele não quer fazer isso do nada. Ele precisa de eleições para isso. Eu sei, parece estranho, mas eles realmente encenam esse teatro de democracia. As eleições farsas para a Duma Estatal, as eleições parlamentares na Rússia, vão acontecer no dia 20 de setembro, então daqui a mais ou menos um mês. E em 2022, todos nós lembramos o que aconteceu em setembro, no outono, mobilização. 300 mil homens foram recrutados para o exército. E todos nós vimos os vídeos deles bêbados nos ônibus, sendo levados à força, dormindo nos aeródromos, sem barracas, sem nada. Alguns deles tiveram queimaduras de frio ou hipotermia. Alguns chegaram a morrer de exaustão antes mesmo de chegarem à linha de frente. E os vídeos eram realmente divertidos de assistir e a mobilização foi uma catástrofe. No final, a maioria deles foi enviada para a linha de frente com 1 ou 2 semanas de treinamento e eles preencheram as lacunas. A maioria deles já está morta agora. Em um mês, tudo isso vai se repetir. Já temos sinais disso agora. Os sinais têm aparecido lentamente, mas cada vez mais agora. Por exemplo, Wildberries e Ozon, duas das maiores empresas de entrega da Rússia, estão precisando de seguranças e já colocaram esses anúncios. Mas se você ler com mais atenção, não demore para assinar o contrato para a vaga atual com pagamento único antes que as etapas de mobilização comecem. Todos estes anúncios são do Ministério da Defesa, não de Ozon nem de Wildberries. Isso é um recrutamento para o exército russo. E eles usam Wildberries e Ozon no título para atrair as pessoas a lerem. E esse pagamento único, uma grande quantia, é para que as pessoas se inscrevam sem ler as letras miúdas. Mas não, você vai vender sua alma para o exército. Aliás, no começo de agosto, também vimos anúncios na Rússia para trabalhadores do comissariado militar, ou seja, pessoal de segurança para os escritórios de mobilização. Porque eles recrutariam cerca de 2 meses antes das eleições. Embora há 4 anos, em 2022, na mesma época, a mobilização tenha começado, não é coincidência. Eles vão começar a pegar homens na rua. Eles vão começar a dar início à mobilização em massa. Eu imagino bem mais de 300 mil. Esse foi o último número. Podemos ver 500 mil homens desta vez. Podemos ver 1 milhão. Tão óbvio. Quer dizer, os russos percebem que isso está acontecendo. Eles se lembram de 2022. E o que aconteceu em 2022? As fronteiras estavam abertas. Aliás, quando Putin declarou uma mobilização limitada, ele disse limitada. As fronteiras estavam abertas. Esse foi o erro de Putin. Porque 1 milhão de homens fugiram do país. 1 milhão inteiro. Eles usaram principalmente os países bálticos. Finlândia, Polónia, tudo que ainda estava aberto. Mas a Geórgia, principalmente a Geórgia. Em setembro de 2022, o ponto de fronteira entre a Geórgia e a Rússia, o único que estava aberto, era o lugar ou estrada mais disputado de toda a Rússia. Estamos falando de dias e dias de engarrafamentos, com dezenas de milhares de pessoas atravessando a fronteira por dia. E isso aconteceu por semanas. Agora já faz 3 dias seguidos que está assim de novo. A mesma situação está acontecendo exatamente nesse mesmo ponto de fronteira. Russos em massa estão fugindo para a Geórgia hoje. E ontem, devido ao medo de uma mobilização iminente após as eleições da Duma Estatal, foram registradas travessias recordes na passagem de Verkhney-Larosh, com quase 20 mil pessoas por dia. E isso começou há 2 dias. Então, se você fizer as contas e se isso continuar, centenas de milhares de homens podem fugir da Rússia antes que fechem as fronteiras. Tenho quase certeza de que Putin aprendeu a lição e não vai declarar a mobilização antes de fechar todos os pontos de fronteira. Ele não fez isso antes e a Rússia perdeu 1 milhão de homens jovens em idade produtiva, homens inteligentes. Quer dizer, é uma fuga de cérebros. É mão de obra que agora trabalha em países ocidentais, na Arménia ou na Geórgia. É uma perda enorme para a economia russa perder 1 milhão de homens em idade produtiva. No ponto de fronteira, a fila parece interminável. Claro, estamos acostumados com essas filas, já que há filas por combustível na Rússia. Mas essa fila é muito diferente. Muitos desses caras nunca vão voltar para a Rússia. É uma viagem só de ida para eles. Nos dias 15 e 16 de agosto, mais de 19 mil pessoas cruzaram a fronteira para a Geórgia diariamente. E no dia 18 de agosto, mais de 20 mil. Então, mais de 19, 20, agora já passamos de 40 e poucos mil em 3 dias. Esse é um número insano de homens. A maioria deles são homens, aliás. Eles é que seriam mobilizados, não as mulheres, não as crianças.
Às vezes eles vão com as famílias, claro, mas na maioria das vezes eles vão sozinhos. Aliás, não faz muito tempo, Putin disse isso sobre as eleições. Ele ameaçou as pessoas dizendo que não votar é praticamente um crime contra a Constituição. Eu adoro como ele nunca seguiu a Constituição ou a lei. Ele mudou as leis conforme a vontade dele, mas ainda assim faz essa farsa de democracia. Eu não sei porquê. Talvez ele goste de fingir. Talvez ele goste da aparência disso. Ou talvez ele tenha se enganado achando que a Rússia realmente é uma democracia. Bem, foi isso que ele disse. Você não deve ter medo de ir às eleições e sempre agir dentro do que diz a lei básica. A lei básica que ele distorce, manipula e muda o tempo todo, aliás. Quando ele estava em seu segundo mandato como presidente, ele mudou a lei para poder ter um terceiro mandato. Depois, ele mudou a lei para que a presidência durasse mais 2 anos. E agora, ele é presidente até morrer. Então, ele mudou até mesmo a Constituição várias vezes. Porque se você mantém o poder fora do que está previsto na Constituição, isso é chamado de usurpação de poder. Isso é um crime. Espero que eles usem esse trecho quando eles estiverem em julgamento em rock, quando fizerem um julgamento contra ele, em algum momento. Esse é o trecho perfeito, porque ele mesmo está sendo seu advogado agora, inviabilizando a própria defesa. Portanto, você não deve ter medo, você deve ir às eleições. Eu aconselharia todos a fazerem isso. Uau, 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 uau. Maravilhoso. E claro, esse tipo de vídeo começou a aparecer no TikTok, no Instagram e em todo lugar onde mulheres jovens e bonitas falam sobre em quem votar, quem eleger e, claro, a resposta é Rússia Unida. São sempre mulheres, sempre com certa maquiagem, certa roupa, certo apelo. E elas falam como se fossem umas bonecas burras. Mas olha, elas conversam com tantas amigas sobre isso e todo mundo diz: mas agora, meus amigos, eu sei que vocês estavam esperando por isso. As filas nos postos de combustível voltaram e com elas vários vídeos engraçados de russos nas filas, seja brigando ou, nesse caso, empurrando o carro. Agora já consigo ver o posto de gasolina. Está a uns 300 metros de distância, o que é tranquilo para caminhar, tranquilo para correr, mas não é nada fácil empurrar o carro sozinho. Esse cara está fazendo um baita esforço aqui para empurrar o carro até o posto de gasolina. Que homem forte, pernas fortes, tem que elogiar ele. Mas esse é só um caso, vão ser milhares. As filas nos postos de combustível estão de volta. E a gente também vai ver alguns motivos de por que elas voltaram. Mas antes, as brigas também estão de volta. Nesse caso específico, 2 caras estão brigando na fila do posto, claro. Talvez um tenha tentado passar na frente do outro. E um vovô, um avô, um veterano de 1000 batalhas. Eu não sei quem ele é, mas ele está batendo no cara que está por cima. Eu não sei o que ele está tentando fazer. Tentando fazer alguma coisa. E aí esses caras vão lá para acalmar a situação. E claro, como eu sou russo, o vovô não está nem aí por ser velho e pode apanhar. Ele não liga. Olha essa cara. Ele entra, volta com uma chave inglesa velha e pesada. Se você for atingido com isso, já era. É boa noite. O vovô sabe disso. Ele está pronto para colocar uns caras para dormir. Todo mundo pega na hora, porque vovô com uma chave inglesa, essa é uma chave inglesa feita na União Soviética, assim como esse vovô foi feito na União Soviética. Se você for atingido com essa chave inglesa, já era. Você vai para o inferno russo. Então é isso que acontece nos postos de gasolina russos. E geralmente, quando algo acontece nessas filas, as pessoas se esbarram, ultrapassam umas às outras. Os russos não usam muito palavras, então sempre acaba escalando para algo assim. Às vezes, pessoas acabam morrendo. Alguns russos carregam facas. Alguns carregam pistolas Makarov. Elas são sacadas com muita facilidade. Como essa chave inglesa e esse vovô. Por exemplo, aqui, esse motorista de táxi da Yandex está furando a fila, achando que por ser taxista pode passar na frente. Eu posso passar na frente de todo mundo que está esperando nessa fila há horas. Todo mundo fica bravo com ele, todo mundo odeia ele, até que um dos russos simplesmente fica na frente do carro e o motorista do táxi da Yandex está tão pronto para realmente atropelar ele não se importa. Ele pisa no acelerador e realmente joga o cara no chão. Veja, a escalada acontece muito rápido quando 2 russos irritados estão lidando um com o outro. Não tem ninguém para aconselhar cautela. Não tem ninguém para dizer use as palavras. É só atividade física, soco na cara, pega a chave inglesa, pega a faca. É só isso. Então, se você fala com um russo e a situação escala desse jeito, você é burro se tentar usar as palavras, o que é uma metáfora porque a União Europeia fez exatamente isso nos primeiros anos da guerra.
Eles tentaram usar diplomacia e palavras com um país, com um povo que fala a linguagem da violência. Isso é burrice. Você se expõe a ser espancado. Você fala com eles, eles estão-te batendo na cara. É esse o nível de estupidez da situação. Você chuta a bunda deles, você os derruba, você os coloca lá embaixo e enquanto eles estão, sabe, limpando o sangue do nariz, aí sim você pode falar com eles suavemente. Esta mulher explica isso muito bem, na verdade. Quais são as prioridades na Rússia? Então, agora há filas nos postos de gasolina em todo lugar de novo. Elas voltaram. Tinham sumido por cerca de um mês. Agora voltaram. Então, essa mulher diz: o que está acontecendo? Todo mundo está reclamando agora. Não tem gás. Eles estão enfrentando filas enormes nas rodovias por causa do gás. Isso é tudo besteira. Mas imagine se um drone atingisse uma cervejaria ou lojas de cerveja. Aí sim, seria totalmente ferrado. Ia ter fila em todo o lugar. Então fique feliz, dando-se o gás, o principal é que a cerveja está a salvo. Acredita em uma mulher russa que está bebendo Stella Artois. O que é isso? Belga ou francês? Por favor, me perdoe. Belga, francês, um desses países da Europa Ocidental. Cerveja. É uma cerveja europeia, tenho quase certeza. Tem tanta coisa errada nesse vídeo, obviamente, aí estão os valores russos. O fato de que ela está realmente bebendo cerveja ocidental também. A Rússia tem milhares e milhares de marcas de cerveja. Tem muita coisa errada aqui. Também as tatuagens, os lábios, tudo. Eu não sei como você chama, decote. Eu nem vou entrar nesse assunto. E sempre a cruz para fazer tudo parecer certo. Sempre a cruz. Quando você está usando isso, pode ser quem quiser. Só Deus pode te julgar. Então, os russos, sendo excelentes capitalistas como são, como eu sempre disse, eles realmente adotaram a mentalidade capitalista de ganhar dinheiro com tudo. Toda catástrofe e tragédia, eles querem lucrar em cima do próprio povo. Então, nesse caso específico, tem uma empresa que agora oferece viagens de abastecimento para Belarus. Você, seu carro é levado. Você não quer ficar nas filas, certo? Seu carro é levado, colocado em um reboque, levado até Belarus, abastecido e trazido de volta para você. Então você não precisa fazer nada. Você só paga e eles trazem seu carro de volta em praticamente 24 horas. E ele está cheio. Isso é um anúncio real de uma oferta real. E eu consigo ver o apelo disso. Se você mora perto de Belarus, você tem que esperar 5 horas na fila para abastecer. Ou você paga e recebe seu carro de volta amanhã, já totalmente abastecido. Isso tem seu apelo. Embora basicamente isto são russos tentando enganar outros russos para que paguem a eles por conseguir combustível da Belarus, você tem que admitir, alguns deles são bem criativos. Novamente, falando sobre os valores, o que realmente importa é que até a capital está sofrendo com a crise de combustível. Ainda assim, esse comboio específico continua em movimento. Eu já vi eles várias vezes durante toda essa invasão em grande escala circulando pela Rússia. Eles têm carros em cima deles. Eles têm mísseis com as letras NAV, Washington, que significa para Washington. Esse míssil está indo para os Estados Unidos, Washington DC, a capital. Nós vamos atacar aquele lugar com uma bomba nuclear. É isso que esse comboio está fazendo. Eles estão hasteando bandeiras soviéticas, estão hasteando o padrão de São Jorge, que é essa bandeira, que basicamente é um símbolo imperialista russo. Eles estão hasteando até a bandeira russa, a bandeira soviética. Bandeira tsarista. E eu vi uma bandeira da Coreia do Norte. Talvez, talvez não. E a bandeira dos Estados Unidos está, claro, aqui em baixo, no ralo, para ficar suja e para que todos possam ver que ela está sendo, você sabe, humilhada. Praticamente todo mundo está colocando ela aqui embaixo. É isso que eles estão fazendo com o combustível agora. Então isso é mais importante para eles do que a própria gasolina. Eles estão prontos para ficar em filas de combustível para que essa palhaçada aconteça. Agora vou mostrar para vocês a fila para o combustível. Aqui é Moscou, no distrito de Lyublina. Rua Lyublin, posto de gasolina Rosneft. Olha, eles estão esperando um caminhão de combustível. É cedo de manhã. Então esses caras ficaram estacionados aqui a noite toda para quando o caminhão de combustível chegar de manhã cedo, serem os primeiros a conseguir. É estranho porque é um caminhão de combustível, né? Ele vai abastecer o posto para as pessoas poderem abastecer seus carros. Então eles vão esperar o posto ser reabastecido. Os carros ainda estão aqui. Mas esse não é o ponto, aliás, os carros. O ponto é o supermercado que esse cara entra. Porque isso mostra para você, em primeira mão, os efeitos da falta de combustível. As filas, tudo bem, vão ter filas. Mas dentro das lojas, olha só isso.
Acabei de chegar no Alham em Marina, Moscou. Veja, a prateleira com o pão está completamente vazia, onde normalmente há uma exposição de frutas e legumes frescos. Dá uma olhada, não tem nada além de caixas de chips. São chips da Lay's. A Lay's está na Rússia, assim como dezenas e dezenas, infelizmente até centenas de empresas ocidentais ainda estão na Rússia. Chips da Lay's, nada de frutas frescas. Eles nem conseguiam entregar frutas frescas porque, você sabe, pão, frutas e laticínios, tudo isso tem prazo de validade. Assim que são produzidos, o tempo começa a contar e os caras já começam a dirigir imediatamente. São produtos muito sensíveis ao tempo. Quando o combustível está super caro ou você não tem, não dá para ficar esperando com esses produtos. Eles estragam, então simplesmente não dá para entregar. Você não pode entregar daqui a 3 dias. Se não fizer agora, não faz nunca mais. Então, sem frutas frescas, sem pão. Imagino que os laticínios devem ser a mesma coisa. Então esse é o primeiro efeito direto. E existem muitos outros efeitos assim. Esse é só um. É toda a economia que está morrendo quando há uma escassez de combustível. Essa empresa de combustível ou posto de gasolina específico fez uma coisa horrível. Eles dizem, sabe, eles têm todos esses preços no painel de preços. Eu não sei como vocês chamam isso. Posto de gasolina Gazprom. Postos de preço, como vocês chamam esse negócio? Eles têm todos esses preços lá em cima. Então as pessoas veem gasolina e diesel. Vamos esperar nas filas para conseguir. Todo mundo está esperando nas filas. Mas na verdade, esse posto de gasolina Rosneft está completamente vazio. Não tem nada. Então as pessoas ficam esperando nas filas e todo mundo tenta abastecer, mas não tem nada lá. Não sai nada. Todo mundo vai embora. Milhares de carros vão um por um tentar e está vazio. E eles esperam nas filas, porque outras pessoas estão lá. Então deve ter gasolina aqui. E todo mundo passa pela mesma situação. É tão cruel fazer as pessoas esperarem tipo 5 horas em uma fila para não conseguir nada porque está vazio. É muito ruim. Mas onde está essa gasolina? Sabe, o governo deveria aliviar o problema importando gasolina do Cazaquistão e da Índia. Bem, com a gasolina indiana a gente já sabe. A gasolina indiana está presa no porto de Murmansk e não está chegando aos postos de gasolina nem ao mercado atacadista por causa do preço de 150 mil rublos por tonelada, que é o dobro do preço na bolsa de 77.600 rublos. Os reguladores exigem que ela seja vendida a preços domésticos, mas os importadores alegam a viagem de um mês e a transferência entre os navios-tanque. Certo, se você pegar Murmansk lá no norte e a Índia onde fica, é uma rota insana para transportar gasolina. É quase que não vale a pena. Mas eles fizeram isso porque realmente precisavam. Então o que a Rússia fez foi vender petróleo para a Índia através de navios-tanque, que também fazem um trajeto insano durante um mês, e depois compraram uma gasolina absurdamente cara das refinarias indianas, que também foi carregada em navios e levou um mês. Então o ciclo é realmente longo, muito caro, muito ineficiente. E ainda assim não chega ao mercado porque eles não conseguem concordar com o preço. Nenhum lote foi vendido na bolsa desde 29 de julho. Para comparação, o AI-92 russo custa de 140 a 42 mil rublos por tonelada. Então isso é, quer dizer, se fosse uma comédia, isso seria ótimo. Se eles fizerem um filme no futuro, quer dizer, essas são coisas dando errado para a Rússia. A Ucrânia ataca as refinarias de petróleo, mas o resto é culpa deles mesmos. O resto, o facto de serem tão capitalistas, eles não conseguem concordar com o preço porque a jornada foi tão longa. O país agora está enfrentando uma escassez de combustível, mas os importadores não vão liberar a gasolina porque o preço interno está fixado e eles não conseguem importar com esses preços, pois os importadores querem lucro. Não dava para escrever uma piada melhor. Em 13 de agosto, às 3, nos postos locais, antes da ponte da Crimeia, não há gasolina. Por enquanto, o caldeirão está ajudando, mas as filas são muito longas. Segundo dia em Rostov, estou tentando abastecer. Hoje saí há cerca de 2 horas e ainda estou procurando gasolina. Rodei por todos os postos mais próximos em Selmach e no centro. Ou não tem gasolina 95, ou há filas enormes de 1 km onde você vai ter que esperar por várias horas. Com gasolina está uma bagunça completa. Amigos, estamos dirigindo pela rodovia M4 Dom, Moscou-Krasnodar. Já percorremos quase 900 km e não tem gasolina. Situação do combustível em Gelendzhik. Eu acordei às 4h30 da manhã. Droga, 4h30. Me lavei e fui para o posto. Cheguei lá às 5 às. Agora são 6 às 04. Abasteci completamente no posto da Gazprom na estrada de Novorossiysk para Gelendzhik. Olha o tamanho da fila. Quer gasolina? É melhor acordar às 4 da manhã. Tudo estaria bem, mas a situação da gasolina está começando a me preocupar. Na Abecásia há engarrafamentos enormes. Quase não tem gasolina.
E agora não estamos indo de Moscou para perto da fronteira com Belarus, agora para Abecásia, quase na fronteira com a Geórgia. Estamos cobrindo toda a Rússia Ocidental, Norte e Sul. Os moradores locais estão ficando 8 horas nas filas dos postos de gasolina. O que vai acontecer depois? Dizem que em Sochi não tem gasolina nenhuma. Na região de Rostov também não tem gasolina. Mesmo quando estávamos dirigindo para cá, já tinha acabado. De alguma forma, vamos ter que passar por essa missão chamada conseguir gasolina e voltar para casa. Esse é um jeito bem russo de ver as coisas. A experiência russa. Conseguir gasolina e voltar para casa. Não morrer no caminho. Parece que grandes problemas com combustível começaram de novo em Moscou. Todo mundo fala de novo, porque sim, por um mês eles conseguiram aliviar o problema importando de qualquer país que estivesse disposto a vender rapidamente, mesmo a preços muito altos. Mas isso é como um curativo enorme em uma ferida sangrando. Sua indústria de refino de petróleo está arruinada. 30% das refinarias foram destruídas. Isso é uma porcentagem absurdamente alta para um país como esse. Então, eles não conseguem importar essa quantidade de gasolina, só conseguem por um mês. Ou o país que está vendendo a gasolina vai ficar sem gasolina, ou a Rússia vai ficar sem dinheiro. Isso não vai resolver o problema. Não é o primeiro posto da Rosneft que vejo com uma fila tão grande e há filas nos postos da Gazprom também. No geral, tudo isso cheira muito mal de novo. Engrafamento na posto Maísca. E esse vídeo continua e continua. Você vê isso em toda a Rússia. Talvez não tanto na Rússia Central, talvez também não nas florestas distantes, mas definitivamente na parte ocidental da Rússia eles estão ferrados. E com essas ótimas notícias vou encerrar o vídeo de hoje. Meus amigos, estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Então, até o meu próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, não deixe de voltar e tchau, tchau.